Ei, oi, Pri. Tudo bem, casal? Tudo bom, Pri? Tudo jóia? Tudo bom? E você? Tudo Tá bem muito também, graças escuro? a A Deus. gente tá muito escuro? Eu acho que tá tranquilo. Acho que tá bom, assim. Mas se quiser iluminar mais também, tudo vale. Não tem. Então tá Porque a gente ótimo. não conseguiu fazer o teste antes, é agora que eu tô vendo que tá meio escuro. Não, mas acho que tá tranquilo. Então, tranquilo. Só esperar dar 9 horas, aí a gente começa. Ah, Falta um beleza. minutinho. Nossa, cara. Ah, entrou? Oi, Aline. É a Aline que comprou a nossa casa que tá aí. Ah, é? Que legal. Bom. Mudaram recentemente? Oi? Vocês mudaram recentemente? Ainda não Não, a mudamos. gente, a gente vai mudar. Ah, entendi. Excelente. Ó, deu 9. Acho que a gente pode começar. Então vamos lá. Esqueci um pouquinho. Vamos lá? Ah, acho que eu Bom, Primeiro apareceu os agradecer. dois. Assim tá perfeito. Assim, pelo menos pra mim aqui tá ótimo. Dá pra ver vocês direitinho, assim. Eu quero agradecer muito vocês terem topado, assim, mesmo com tantas coisas pra fazer, vocês pararem Ah, pra conversar. Isso é maravilhoso, assim, porque vocês são demais. Gosto muito de vocês. E eu acho que é legal, assim, como nem todo mundo conhece vocês, né? Começar se apresentando. E assim, ó, é contar a história de vocês, é uma conversa, é muito tranquila. Então, vamos deixar fluindo, assim. Normalmente dura 1 hora, mas eu percebi na última live que passou um pouco de uma e ele não encerrou. Então a gente vai conversando assim, enquanto der, e a hora que parar, parou. História não falta, né? Quase 20 anos já. Nossa. Bom, meu nome é Raíssa. Leonardo, Léo. Tava Leonardo lá na propaganda. Eu falei, nossa, é tão engraçado porque todo mundo chama o Léo de Léo, o Leonardo de Léo, né? Eu acho que eu nunca chamei de Leonardo na vida. Não, qualquer lugar. Eu tô no trabalho, assim, chefe, qualquer uma pessoa me chama de Léo, assim, não tem. Minha secretária me chama de Léo, não tem mistério. Sim. É que a Então, gente tem que deixar de formalzinho, assim, né? Mas é Léo mesmo, eu também conheci por Léo. bom, a gente tem 37 anos. Nessa época do ano a gente fica com a mesma idade. Eu Ai, sou que mais legal. velha, 6 meses. Caramba. Sabia. Mas a gente nasceu no mesmo ano, né? E a gente completou agora em novembro 19 anos. 19? 19 anos de namoro. Nossa, A gente que começou legal. a namorar em 2001, no É, final de mais ou menos. 2001. E a gente tem 12 anos de casado. Temos em julho 12 anos de casados, né? Então, 6 filhos. São 8, na verdade, que a gente A tem gente 2 perdeu anjinhos no dois. céu, mas 6 aqui na Terra com a gente. E uma menina, Sim. que é a mais velha, a Beatriz. Bia, né? Também é Bia, ninguém chama de Beatriz. E o João, de 8. O Bernardo, de 6. Aí a gente tá com suporte aqui que tá meio balançando. O Tomás fez 5 agora. O Felipe tem 3. E o Júlio fez 1 em outubro. No Que nosso legal. time. Que massa. E, bom, a gente vai falar de contar um pouco da nossa história, né? Assim, do começo e tal. Nossa, eu sou péssimo de memória, então a gente vai conversando aqui e vou lembrando ao longo da conversa. Tranquilo. Ai, ai. Bom, a gente se conheceu, então, a gente tinha 17 anos, né? No terceiro ano do ensino médio. Não. Na verdade, a gente se conhecia um pouco antes, mas a nossa amizade mesmo, ali o Ah, é namoro, verdade.
Tá vendo que eu vou lembrando ao longo do tempo? Então, vai, a gente se conheceu, eu tinha 17 anos. Não é bem assim. Tem uma pré-história. Não é tão dinossáurica assim, não, mas é por aí. Tem uma Não é pré-história. jurássica, não, mas o que acontece? Tem uma situação que é interessante. Sei lá, eu devia ter uns 14 anos, a Raíssa também, por aí, 13, 14 anos. E eu Acho fiz que um. 15. Acho que você tinha 14 e eu tinha 15. É por aí. Eu fiz o VEM, que é o encontro de jovens lá do São Francisco, tardio, assim. Eu era de longe o mais velho de todos, assim. Eu enrolei para fazer, meu Capaz irmão que a Pri fez. já estava trabalhando nesse evento que você fez. Se Dependendo do duvidar. ano. Eu não acho que foi 14, não, acho que foi 13 para 14, que eu acho que essa idade, 15 anos, já é SEGME já, assim. Então, Não, mas pô, aí eu não você tinha sei. 14 Eu ainda. sei que eu fiz bem Foi tardio em 99. e eu era animado, por assim dizer, assim. Eu era um pouco agitado, não vou dizer um menino problema, não, mas é perto disso, assim, né? Para esses eventos, esses encontros, talvez eu fosse visualizado aí como um menino problema. E eu realmente gostava de fazer uma bagunça, gostava de fazer uma farra nas coisas, assim, né? E foi Não, quando a Raíssa me viu. ele devia ser tão quietinho, né? Que eu estava trabalhando no auditório e ele nem era do meu grupo nem nada, mas eu vi assim passando, né? Pelo tipo assim, eu já falei assim: Meu Deus, tem misericórdia desse menino. Porque na minha cabeça, assim, me veio assim: esse aí é aquele que tá aqui, assim, mas tá por tá, né? Essa é a versão que ela conta, assim, que ela sempre ela guarda uma versão que é mais para mim, assim, né? Que ela, olha, eu vejo futuro, entendeu? Assim, Ele sempre fala que foi amor à primeira vista, é. pô, ela não me esqueceu. Não, mas é muito engraçado, porque assim, é muito engraçado, Pri, porque eu lembro o tênis que ele tava usando. Muito engraçado. Me Nossa, fala como que a pessoa lembra o tênis, a roupa, eu não lembro. A roupa eu lembro mais ou menos, mas assim, eu lembro que era aqueles tênis de skatista, assim, sabe? Tava na moda naquela época, é, antigamente. sim. E Entendi. aí eu lembro que eu fiz. Não, mas eu rezei de verdade. Eu falei, Jesus, tem misericórdia desse menino, sabe? Mas assim, só aí. E aí passou muito tempo, eu nunca mais vi. Eu ainda, assim, eu não tinha visto a Raíssa no Vem, né? Então, quando ela me viu, assim, ela ficou com isso na cabeça e tal. Mas quando eu a vi a primeira vez, que também me marcou, foi bem antes disso, foi, sei lá, à noite e tal, eu acho que no fim da tarde, eu jogava bola lá para trás da igreja, estava saindo, e eu vi a Raíssa saindo com um vestido preto. Na época, para mim, parecia ser um vestido preto, estava escurecendo, estava perto da noite, assim. Depois ela falou que era uma saia preta e uma blusa preta, e me chamou a atenção. Eu falei, nossa, que menina bonita e tal, não sei o quê. Eu devia ter, sei lá, uns 15 anos, alguma coisa assim. Pronto, dali a gente só foi se encontrar novamente no Vinho Novo. Não. Aí teve uma outra vez que eu ainda estava mais ou menos na Perseverança, só que eu trabalhava na Perseverança da manhã. É verdade. E ele ficou, depois que ele fez o Vem, na Perseverança da tarde. Eu não sabia, né? Nesse dia eu fui ajudar na Perseverança da tarde. E eu cheguei lá e eu lembro que esse dia era um dia diferente, era de oração, uma coisa assim. E o pessoal tava na capela e ele tava com uma blusa assim de igreja, coisa de igreja, e tava lá ajoelhado, todo rezando. Eu lembro que eu olhei assim, eu falei, não tô acreditando. Deus teve misericórdia daquele menino. E a oração funcionou. E acabou que nesse dia, como era um dia de oração, não sei o quê, eu até rezei por ele, eu tava ajudando a rezar pelos adolescentes lá, e nesse dia eu rezei por ele também, assim, né? Essa Mas oração ela sem nunca me nenhuma contou o que ela intenção. falou, assim. Não, não tinha nenhuma intenção, nem nenhuma. Isso deve ter sido no ano seguinte, tipo isso, assim. Aí quando foi no Não, não outro ano, foi no ano seguinte, não. Ali foi para 16 anos já. então, no ano seguinte. Não, mas eu tinha O Vem 14 foi quando eu fiz o Vem. 99, é porque ele não sabe. O Vem foi 99. Aí essa vez aí deve ter sido 2000. E aí em 2001,
ele começou a participar do grupo de oração que eu participava, que era o Vinho Novo, né? Lá na São Francisco também. E também, por coincidência, ele mudou para o mesmo colégio que eu estudava, que era o Leonardo ali da Asa Norte. E aí, só que a gente não era da mesma sala, né? E aí, como tinha o grupo de oração que a gente frequentava e na escola, a gente acabou, assim, se conhecendo, foi aí, né? Porque até então acho que eu não sabia nem o nome. Enfim, a gente tinha se encontrado alguma vez, não sei. Sabia, Sei, eu não? não sei, eu não sei. E aí que começou Muito mesmo, tempo. assim, a amizade, assim, né? Porque antes era uma coisa mais de vista, né? Aí Não, que a de gente fato, assim, a começou. gente se conheceu no Vinho Novo, questão não tinha qualquer, na verdade, relacionamento, assim, não tinha, tinha amizade, nem colega, assim, só de vista mesmo. E na escola, no terceiro ano, né, um outro amigo nosso em comum, que já conhecia melhor a Raíssa e tal, que estava indo comigo, meu irmão também no grupo de oração, mesmo grupo que a Raíssa, comentou que eu perguntei para ele se o pessoal fazia alguma coisa na escola e tal. E aí ele comentou que tinha, o pessoal fazia antigamente um grupo de oração, se reunia às vezes para rezar o texto e tal, na hora do recreio. Eu falei, vamos ativar isso de novo e tal, assim, eu animo muito, vamos pilhar. Aí, vamos conversar com a Raíssa e tal, que era lá do grupo, e a gente começa. O pessoal tinha desanimado um pouco, tinha virado o ano e aí não tinha retomado de novo. Assim, algumas pessoas tinham saído, tinham terminado o terceiro ano, né? E não tinha retomado. E aí, E por pilha não era um conta, problema comigo, então eu falei, e vambora, foi por pilha. conta deles, aí retomou. E acabou que também mudou a direção da escola, o coordenador, e ele deu até uma sala para a gente fazer as reuniões, sabe? Assim, que antes nem podia, e de repente ganhou uma sala. E aí foi até enchendo, assim, chegou a dar uns 40 pessoas, assim, no recreio, Foi Nossa. bem nessa legal. época, Isso. É. né? E aí a gente, né, começou a Foi. conversar mais por Porque é por conta conta disso. disso, exato, a gente tinha que organizar a coisa, né? Então, era eu, a Raíssa e esse nosso amigo comum, Vinícius. O irmão da Raíssa Meu ajudava também, irmão, o André. Mas a gente acabava que, como eu e a Raíssa, acho que talvez a Raíssa muito mais experiente, mas eu também tinha alguma experiência de fé e tal, assim, a gente acabava que tomava um pouco mais à frente da coisa. E aí a gente acabou criando uma amizade, que começou por ali, depois a gente começou a estudar junto, né? Então, só que tem agora um detalhe, né? Nesse ano, no final do ano anterior, no começo desse ano, né? Eu estava fazendo discernimento vocacional, assim, estava pensando em ir para as Clarissas, eu queria ir para as Clarissas. E aí, na verdade, assim, eu queria largar tudo e ir. Antes de terminar o ensino médio e tal, só que minha mãe não deixou. Minha mãe falou: não, você tem que terminar o ensino médio. Se você passar no vestibular, no meio do ano, eu deixo você ir. Ela deu um jeito de me enrolar, assim, né? Aí, e assim, no segundo ano, eu já tava assim, não gostava muito de matemática. E eu já tava assim, ai, meu Deus, eu vou ter que estudar matemática, porque eu já tinha ficado de prova final no segundo ano. Até então, Nossa. eu sempre passava sem estudar muito, assim, dava certo. Aí eu falei, ih, eu vou ter que estudar matemática, eu não acredito. E para mim foi uma crise, assim, eu falei, como assim? Deus queria que eu fosse pro convento, e eu não fui. E agora eu vou ter que estudar matemática, que história é essa, né? E aí, e assim, mas tudo concorre pro bem, né? E aí, Sim. nisso, Deus me mostrou assim, a sua oração é estudar matemática. Agora, a sua oração é estudar matemática, né? Então, eu comecei o ano, isso antes de conhecer o Léo. Ele vai dizer que é por causa dele, tá? Eu vou antecipar. Ele vai dizer que é eu por não vou causa dizer nada, dele, eu não vou dizer nada. porque ele fez matemática, ele gostava de matemática. Mas antes de conhecer o Léo, eu estava definida assim, ó, vou começar o ano, vou estudar matemática. Primeiro dia de aula, eu fiz dever de casa. Isso é uma coisa que eu detestava fazer, né? Aí, tanto que o professor de matemática do terceiro ano achava que eu era ótima em matemática. Eu consegui enganar bem. Eu consegui enganar bem. E aí o Léo era super bom em matemática, né? E aí a gente começou a estudar junto. Ó, Foi. aí.
né? Então, foi exatamente. Eu não vou falar nada dessa questão da matemática. É só coincidência, é só Matemática, coincidência. só estudo, foco, É é só isso. coincidência, assim. Eu gostava pouco de matemática, a matéria que eu mais gostava, eu sempre gostei, adorei. Eu fiz matemática, né? Então, Legal. enfim, nessa situação que a gente começou a estudar junto, por outro lado, né, a Raíssa tinha esse histórico ali de encontro vocacional, de discernimento vocacional, e eu também estava. Então, eu falei ali, não vou Legal. entrar muito em detalhe, não, mas eu falei que eu tive minha época de bagunça, de farra e tal, a situação lá do bem. Por outro lado, nessa fase, terceiro ano, ali para 16, 17, 18 anos, né? Nessa fase aí, mais ou menos, eu também estava fazendo encontro vocacional nos franciscanos, que era ao lado da escola que a gente estudava. E eu sempre fui meio binário, assim, uma coisa ou outra, assim, tipo, 0 ou 1. Então, para mim, na minha cabeça, na verdade, o encontro vocacional era só porque era necessário para poder virar, para entrar no seminário e ser padre. Queria ser padre, assim, já tinha colocado na cabeça. Eu só queria terminar o segundo grau e tal, e pronto, vamos embora, né? Mas, Segundo grau, na nossa época ainda era segundo grau, né? Tinha acabado de mudar para ensino médio, então a gente ainda fala pelo amor de Deus, eu sou mesmo, assim, não me Que considero. nossa época o quê, né? Não, para com isso. não, uma filha bem mais nova que a gente. Nem tanto, nem Não, mas tanto. É de boa. o fato da Tem gente ter trinta e nascido três, no Raíssa. milênio passado ali não é relevante, porque ainda é ontem ainda, foi ontem. Então, assim, a gente acabou que eu também estava fazendo encontro vocacional, também fazendo discernimento vocacional para isso, tinha essa intenção de ser padre. A nossa amizade, assim, girava muito em torno de conversar sobre nossa vocação, conversar sobre fé, conversar sobre estudo, conversar sobre vestibular, coisa de escola, e a gente começou a fazer. Também, por acaso, não foi uma coisa também definida, alguns... no Leonardo tinha, na parte da tarde, além da grade curricular normal, algumas matérias, algumas aulas que serviam para Aulas aprofundar extras, isso, né? aula extra para vestibular, para esse tipo de coisa. Então a gente acabou que a gente fez algumas dessas aulas juntos, por acaso, assim, a gente caiu na mesma sala. Então, dali a gente começou a estudar junto também, ia para a biblioteca, começou a estudar, saiu um pouco daquela questão de um grupo maior, desculpa, com outros amigos, e a gente começou a ficar mais próximo, né? E foi criando uma amizade bem forte, assim, né? De um rezar com o outro, da gente marcar para rezar, de conversar, marcar para estudar, um ajudando o outro naquilo que tinha dificuldade, né? Porque, por outro lado, assim, se eu tinha facilidade em matemática, eu tinha alguma dificuldade na parte de português, na parte de gramática e tal, que hoje eu enxergo como um negócio completamente esquizofrênico, mas isso é outra conversa. Enfim, ela tinha facilidade nessa parte de português e tal, e aí ela me auxiliava nisso, a gente conversava e trocava ideia. E foi passando o ano, né? E foi passando o ano. Você quer continuar ou que eu Pode posso? falar. É porque ela vai ficar me corrigindo. Então, É que tem que aproveitar enquanto ele tá lembrando, né? Então essa parte parece que ele lembra bem. eu tô me preparando para ela começar a me corrigir já. Ela vai começar a falar assim, não é bem assim e tal. Essa é Mas a versão faz dele. parte, faz parte. Mas enfim, foi passando o tempo e chegar ali mais ou menos na metade do ano, essa amizade começou a tomar um pouco assim de uma cor diferente, assim, né? Uma coloração diferente. Eu comecei a gostar mais da Raíssa, assim, né? E eu não tinha qualquer perspectiva disso. E aí até começa uma briga, assim, vamos dizer assim, uma briga com Deus. Pô, não é isso que eu quero, assim, sabe? Não é essa pegada, assim, eu quero outra coisa. O nosso combinado era outro e tal. E assim, sem saber direito o que passa na cabeça dela, sem qualquer perspectiva, né? Alguns amigos viravam para mim e falavam assim, como você não tá vendo e tal, né? Assim, isso mais na frente, ou como você não via, que, por outro lado, aconteceu o mesmo com ela, né? E ela pode falar sobre isso, mas assim, a gente foi caminhando junto. Você fala, né? Aconteceu mesmo. Eu comecei a gostar do Léo e eu fazia essa oração. Eu falava assim, mas espera aí, Senhor. Eu não ia para o convento, então vamos lá, né? Se eu fazia essa oração assim, ó, se for da sua vontade,
que aumente. Se não for da sua vontade, tira esse sentimento de mim, né? Porque Falava a mesma deixa coisa. passar, né? Exato. Deixa passar. E a gente passou meses, assim, sem falar um com o outro sobre isso, sabe? Porque Não, sem falar passou. sobre isso, não. Assim, a gente se encontrava todo dia. Tava junto todo dia. Voltava para casa andando, ela voltava, morava na 16, eu morava no Lago, pegava ônibus, voltava de ônibus para casa. Então a gente ia até ali a W3 andando, conversando e tal. A coisa foi começando a ficar, na verdade, numa situação um pouco tensa, né? Aquele clima tenso, assim, que você não entende direito e tal. E você não consegue olhar um para a cara do outro, que o outro tem muita vergonha de olhar para a cara do outro. Até chegar numa Porque situação. um não tinha certeza, né, do que o outro achava e tal. Isso, e aí a gente envolveu amigos. Eu conversei com a prima da Raíssa, que morava à época, também morava lá na casa dela. Falei, puxa, e ela não me dava, tipo assim, eu querendo saber na literal, e ela sabia, e eu não falava, assim, sabe? Eu querendo saber e tal, para saber, assim, o que que eu faço com isso e tal. Conversando também, continuei fazendo caminho vocacional. Enfim, a coisa andou. Chegou num ponto que a gente já não conseguia olhar um para a cara do outro. Simples assim, ia estudar junto, um na frente do outro, ia olhando para baixo. Um levantava a cabeça, outro levantava um pouco lá para baixo, um olhava para frente, outro lá para o lado. Né? Assim, você não conseguia... assim, a vergonha já era tão grande, assim, né? Que, enfim, a gente chegou num ponto que a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. Isso foi em setembro de 2001. Ó, tá vendo? Eu sou bom de data aí. Eu vou esquecer depois isso aí, mas faz parte. Mas, enfim, a gente resolveu conversar, a gente marcou para conversar lá na igreja, e a gente ia para a escola e tal. Saímos de lá e sentamos para conversar. Na escadaria da São Francisco, ali, quem conhece ali, a gente sentou bem ali. E ali a gente falou um pro outro, olha, eu gosto de você, a Raíssa falou também gosto de você. E o que a gente faz com isso, assim, né? Enfim, ali você quer contar essa parte? Aí ele falou assim pra mim, presta atenção, Pri, eu acho que você não sabe dessa parte. Ele falou assim pra mim, não, porque pra mim tá muito claro, ou eu vou ser padre, ou eu vou casar com você. Casar com você. A gente nem namorando estava. Como eu falei, assim, o pensamento é muito racional, é meio óbvio, assim, é meio binário, é uma coisa ou outra, assim, não tinha muita... Não, tá certo, na hora, hoje eu olho pra isso, é o que ela fala, esse cara é louco. Tipo, como assim, esse cara é louco, né? Mas ela devia gostar muito de mim, então. Eu lembro que eu achei muito estranho, eu falei assim, caramba, não, casar, calma aí, né? Mas assim, não dei muita importância, né? Só que... Até porque, assim, nesse mesmo momento, assim, a gente não resolveu começar a namorar. A gente ainda estava tão, assim, imerso nesse mundo, assim, né? De vocação e tudo. E com essa incerteza ainda, que aí a gente... Olha, cada um tem um caminho, né? Mas, assim, Deus escolheu esse caminho pra gente, assim, que foi muito legal, assim. Porque a gente passou um ano, praticamente, assim, conversando muito, né? E rezando muito também, porque a gente participava das coisas da igreja, do grupo de oração, e fazia muitas vigílias naquela época, aquelas de virar à noite, tá? E aí a gente teve uma iluminação, assim, foi assim, não vamos começar a namorar então, vamos rezar e vamos ver qual que é a vontade de Deus, né? Se é a vontade de Deus que a gente namora ou não. Mesmo um gostando do outro, a gente sendo amigo... Porque ainda era uma coisa assim, meio, né, assim, será que esse é o caminho mesmo? Eu acho, quando eu vejo assim, é um pouco aquela coisa de adolescente, mas assim, veio de um desejo de buscar a vontade de Deus, né? Assim, então, nossa, que bonito. Deus ouviu esse pedido, né? E aí a gente combinou isso, não, então vamos rezar. O pessoal da antiga tá dando aí, Robson. Tá muito legal, sério. Eu tô vendo pessoal. Saudade de vocês, saudade. Eles viram tudo isso, né? E aí e o pessoal sacaneava muita gente, porque achavam que a gente já ia começar a namorar, né? Aí a gente falava, não, a gente não tá namorando, a gente tá discernindo. Aí virou um negócio na São Francisco, assim. Todo mundo que achava que tava gostando, falava assim, eles estão discernindo. Virou um tipo de chacota também, não era só a gente sofria bullying, a gente sofria
bonita. Não, que conversa é essa? Que conversa Mas, de fato, a gente fez a gente falava, era um discernimento, assim, não tinha discernimento vocacional. Poxa, eu estava prestes a entrar para o seminário, e era exatamente isso, assim, tanto que quando a gente conversou, tinha um último retiro que era para falar, decidir tudo e tal. Se eu não ia. Exato, eu desisti, assim, foi tipo na última hora, assim, né? Então, Não, foi novinho. que vocação, tipo, matrimônio é vocação, né? Então, assim, às vezes a gente, quando pensa em vocação, acha que é ali, celibato, padre, freira, Exato. é assim, sabe? Exato. Né? Então, assim, a gente tinha clareza também que, assim, o namoro pra gente era uma coisa muito séria voltada para o sacramento. Não à toa eu falei pra ela, né? Ou você padre, eu vou casar com Muito você. legal. Não, eu vou casar com você, né? Quando eu digo clareza, é aquela clareza de adolescente, né, e tal, não é a clareza que a gente tem hoje, mas, enfim, tinha alguma iluminação ali, né? E Nossa Senhora fez parte da nossa história, assim. Não sei por que naquela época caiu na nossa mão o ofício da Imaculada. Algum frei estava fazendo, né? Eu não sei por que não, a gente começou a fazer isso. Foi. Eu pergunto pro Léo sobre o Ministério de Sanção. É que a gente era do Vinho Novo, né? E aí o Robson era o coordenador. E ele botou os meninos para trabalhar lá, que era carregar a caixa de som. Eu era um hold. Ministério de Sanção. Era o trabalho, era ficar carregando caixa, microfone. Eu comecei no chão de fábrica lá no grupo de oração, assim, né? Aí você já era como é que chamava lá? Coordenadora? Como é que é? Não, o Robson era o coordenador. Nessa época eu tinha um núcleo de coordenação, o Robson que está aí com a gente, Robson era do Nuca Raíssa também, acho que o Robson era o coordenador geral. Aí depois a Raíssa foi, eu comecei no chão de fábrica, entendeu? Lá devagarinho, no meu lugar, no chão. Mas assim, a gente rezava, a gente ia naquela capela que tinha atrás do altar, antigamente tinha uma capela atrás do altar, não sei se você lembra, onde era a adoração dos Antes da reforma? Acho que é ali onde é a sacristia hoje em dia, não sei se é a sacristia ali. Ah, sei, lembrei. Daquele lado esquerdo, né? Sim, esquerdo. E aí a gente ia muito ali naquela capela, saía da escola e ia ali, né? E a gente rezava o ofício da Imaculada, a gente rezava. Engraçado que, assim, é muito bonito, que é uma oração toda em verso, assim, não sei se você conhece. Esses dias que, nas vésperas agora da Imaculada, na novena, né, eu tava rezando aqui com os meninos e lembrando, assim, dessa época, né? Que bonita. Porque eu lembro que eu pensei, né, assim, não sei se a gente já tinha começado a namorar ou não, mas eu comentei com o Léo, assim, já pensou um dia a gente rezar essa oração com os nossos filhos, né? Que lindo. Eu nunca imaginei que eu ia ter 6 filhos e eu ia rezar essa oração com meus 6 filhos. Que coisa linda. Enfim, assim, aí a gente levou ali, dando um saltozinho aí, na verdade. 3 meses a gente passou fazendo... Quase 3, né? Aproximado, quase 3 meses a gente passou fazendo esse discernimento, né? E aí, meio que assim, um dia a gente falou, Não, aí nenhuma voz falou, né, assim... Então, nada extraordinário, né? A gente não abriu nenhuma passagem da Bíblia, ninguém falou, não teve nenhum sinal. Não tinha Sara, não tinha Tobias, não tinha nada disso. Assim, não tinha conversa. Mas aí um dia o Léo falou assim, isso. Mas pode falar. Um dia a gente tava conversando, isso aqui, ele falou assim, olha, eu acho que a gente já tá namorando. Só que onde eu falei isso foi exatamente a gente caminhando ali na Asa Norte, de frente pro prédio, que foi o primeiro lugar que a gente foi morar depois de casado. Né? A gente não sabia disso, assim, poderia ser isso. Então, foi bem ali mesmo que eu comentei, e ali começou... Aí assim, então tá. Formalmente... Então ficou esse dia como o primeiro dia de namoro, assim, né? E tinha que ter uma data, porque senão eu já não lembro de muitas, né? E não marcasse assim, não, tem que lembrar essa, tem que lembrar outra, lascou. Aí, enfim, ficou essa data, que é 14 de novembro. Essa data, 23 na vida, essa data. Foi só o primeiro ano que eu esqueci. Depois eu nunca mais esqueci. Primeiro ano. É muito amor, tô brincando.
Eu tenho problemas com datas, com números. Eu adoro matemática, mas para mim é letra grega, não é número. Então, enfim, o que aconteceu aí? A gente começou a namorar, né? E a gente foi fazer faculdade praticamente juntos, né? Assim, eu fui fazer matemática, fui fazer música. Seguimos durante todo o período, assim, né? Da faculdade juntos, né? Algumas turbulências, algumas dificuldades, mas nunca chegamos a romper ou dar uma pausa, né? Sei lá, coisas que acontecem e tal. A gente sempre conversava e tentava resolver as dificuldades, as coisas, né? E era muito engraçado, porque eu não era muito de falar as coisas, sabe? Quando eu tava chateada com alguma coisa, aí eu ficava calada, assim. Ficava calada, só que ficava calada até demais, né? Assim, quando tinha alguma coisa que tava incomodando, ao invés de falar, eu ficava calada. Aí eu ficava, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você tem que falar, você tem que falar. Então, nessa época, a gente já começou meio que a treinar, assim, né? Uma coisa que é muito importante no casamento, que é o diálogo, né? Ou a adivinhação. A bola de cristal e tal, aquele Isso. negócio. São duas coisas que você vai treinando, porque é uma coisa ou é outra. Se não tem diálogo, é só pela adivinhação. Assim, né? Mas foi muito importante, porque eu lembro direitinho que ele meio que foi me ensinando, assim, não, pode falar, fala, né? O que você quer, o que você tá sentindo, o que você tá... E aí eu fui treinando isso, né? Até hoje acho que não aprendi muito. Não tenho reclamações, assim, mais Mas é porque é uma coisa contundentes das sobre mulheres, isso. a gente quer que o homem adivinhe, né? É uma coisa de mulheres. É uma linguagem diferente, é uma linguagem direta e tal. Assim, a gente vai pegando o jeito, mas ao mesmo tempo também é um esforço dos dois de tentar ser claros, né? Assim, tentar ter uma conversa mais franca, sincera e falar exatamente a dificuldade que muitas vezes ela também nem sabe direito o que ela quer, né? Então, aí a gente tenta junto ali meio que alcançar assim, o que seria o problema, né? Então, Mas esse tempo que a gente teve, assim, de amizade, de conversar muito e tudo, eu acho que foi muito importante pra gente, sabe? Eu acho que Deus semeou muita coisa nessa época, sabe? A gente colhe muito fruto hoje, assim, que não é nada mérito nosso, assim, foi graça divina mesmo, né? tem coisas, por exemplo, né? A Raíssa falou de rezar o ofício com nossos filhos, né? Essa questão das conversas, né? Assim, sobre temas importantes. Foi no nosso namoro que a gente conversou sobre filhos e conversou que a gente queria ter muitos filhos. Eu sempre quis ter muitos filhos, a Raíssa também. A gente até conversava assim na nossa conversa, assim, para ser mais objetivo, era pelo menos 4 filhos. Era tipo um ponto que a gente colocava. Tá 4 a certo. gente achava muito, assim, as 4 a gente achava que era, 4. Não, e assim, a gente não tinha qualquer noção do que era 4, 3 ou 5 ou 6, assim. Ter 6 filhos é diferente. Quando você chega com o teu primeiro filho, você vai vendo a coisa acontecer, você fala, caramba, tem seus pontos aqui, né? Mas assim, é fantástico, né? Mas a gente sempre teve, de fato, essa intenção. Então, coisas marcantes, assim, sobre a vida que às vezes passam batida. Filhos, morte, foi durante o nosso namoro que aconteceu para mim, que foi a morte mais marcante da minha vida, que foi minha avó, né, que faleceu ali, que mudou minha perspectiva sobre vida e morte. Então, é um momento para isso, assim, né? O namoro tem que consolidar essas conversas, né? Foi o nosso tempo, assim, durou o nosso namoro, a gente fez faculdade, se formou, né? É que a gente começou muito novo, né? Então não dava para casar. Diz, né? Você arrumar trabalho, né? Então, o Léo formou, aí eu formei, a gente começou a trabalhar. Eu queria fazer mestrado, comecei a fazer, aí eu vi que não ia ter futuro nenhum. Se a gente quisesse casar naquele caminho, assim, não tinha como, assim, não tinha como sustentar. Porque a gente queria formar e não queria demorar para casar. A gente já começou a conversar mais sério para casar, mas assim, eu tinha 21 anos quando eu formei. A Raíssa formou com 22, né? Você fez mais um semestre para fazer dupla formação, né? Acho que eu formei com 23. É porque o Léo era adiantado, ele entrou antes. Mas mesmo assim, aí, enfim, a gente já conversava sobre isso, assim, do que a gente queria, assim, enfim, aí tinha que organizar a vida, né? Então larguei,
comecei a trabalhar, comecei a estudar para concurso, a Raíssa começou a trabalhar. E aí é uma coisa interessante que são as graças de Deus, né? Assim, sempre a gente meio que se lançou em oração, pedindo a vontade dele, pedindo alguma coisa, e ele sempre vinha com muita coisa, assim, muito mais do que a gente pedia, muito mais do que a gente imaginava, e muito mais do que a gente pensava, assim. Isso é interessantíssimo, assim, na nossa vida, né? Tô falando de coisas materiais, não que isso seja de fato relevante, mas que mostra a bondade de Deus na nossa vida. Eu acho que sim, na vida de qualquer pessoa que para olhar, se você parar para olhar aquilo que Deus faz na nossa vida, assim, a gente vai achar, né? Quando a gente resolveu casar, a gente não tinha casa própria, né? A gente não tinha. E o nosso salário, assim, se a gente fosse pensar assim, dá para criar quantos filhos, não sei o quê, talvez desse para criar um, não sei. Não, Assim, a gente fazia a conta assim, quanto que a gente vai gastar de gás, quanto a gente vai gastar de condomínio, quanto vai gastar de gasolina. Era assim, a conta na conta, assim, dá para pagar a comida, dá para pagar. Tipo assim, sabe? Eu acho que eu ganhava, assim, eu sei lá, eu sei que a gente ganhava bem. E o Léo ainda não tinha feito um concurso, mas a gente ainda não tinha sido chamado. Aí, perto do casamento, ele foi chamado no concurso, né? Isso já foi uma coisa assim. E assim que a gente casou, acho que foi assim que a gente casou, teve um negócio assim, um aumento que foi assim, meio do nada, que o salário dele aumentou assim, 80%, sei lá. Mais que dobrou. Dobrou. Mais que dobrou. Não, é sério, ele ganha. Posso falar? Pode, Ele entra R$ 1.500 era o salário, quando ele entrou no concurso. O salário, assim, multiplicou. Multiplicou. Foi um negócio assim. E a gente casou em julho e eu também fui chamada no concurso depois que a gente casou, né? Aí foi quando eu engravidei da Bia. Mas assim, a gente ficou, acho que 3 meses e eu já engravidei da Bia. Assim, sobre isso é um detalhe interessante que quando a gente foi conversar com a médica da Raíssa, né? Eu fui lá conversar com ela também. Ela falou, olha, a Raíssa tinha alguma... Qual era o Tinha nome? ovário policístico, Isso. né? Aí a médica falou, olha, o ideal é que vocês tentem engravidar o mais rápido possível para evitar riscos, assim, né? Então... Não é que evitar risco, ela falou assim, olha, de não você conseguir pode ter dificuldade para engravidar. Então, a hora assim que é mais fácil de engravidar é quando casa, porque tem estresse do casamento, assim, geralmente tem mais facilidade para engravidar. Só que a gente tinha todo aquele histórico, assim, cultural e não sei o quê, que as pessoas falavam, que tinha que casar e ficar uns 2 anos para depois ter filho. As regras, né? Exato. Não, era um pacotinho servidor público, assim, né? Você tinha que casar, aí você tem que ter o carro, você tem que ter seu apartamento, aí você tem que viajar o mundo inteiro e tal, e por aí vai, até tem que ter agora tem que ter um gato, tem que ter um cachorro e tal. Talvez você pode ter um filho. E a gente tinha tem exagero, né? A gente queria ter filho, mas a gente também tinha, quando vai o primeiro, você não sabe o que é aquilo, né? Assim, você fica com medo, né? Então a gente tentou até esperar uns meses e tal, mas ao mesmo tempo a gente queria muito, né? Aí todo mês a gente falava, aí agora, vai, não sei o que, aí durou 3 meses só. Aí engravidei da Bia, aí também muita gente se escandalizou, né? Nossa, já, não sei o que, não. E assim, foi engravidar, também foi muita providência. Poucos meses antes dela nascer, eu fui chamada no concurso, né? Passei a trabalhar menos tempo, ganhava mais também, assim, tinha licença maternidade que eu não ia ter antes. Um monte de detalhe, assim, sabe? Muito carinho de Deus mesmo. E assim foi a nossa aventura, assim, a cada filho que vinha, né? Assim, Deus ia providenciando, né? E esse negócio da casa própria, não sei o quê, a gente passou muito tempo, e a gente ia mudar aluguel. 7 vezes antes de ter nossa casa, assim. E assim, e foi ótimo, sabe? Assim, quando a primeira mudança foi a mais traumática, a Bia tinha 3 meses, o Léo falou assim, a gente tem que mudar porque não sei o que agora eu tenho que apartamento que meu pai vai emprestar, não sei o que, e tem que ser agora.
A Bia tem 3 meses, a gente tá aqui tem um ano. Eu mudar, pra mim foi assim, eu nunca tinha mudado na minha vida. Eu vivi a vida inteira no mesmo apartamento. Então, assim, pra mim era, como assim, mudar? Depois dessa aí a coisa... Aí foi quase a cada filho uma mudança, assim, praticamente. E aí? Mas, assim, depois que passa as coisas, a gente fala assim, nossa, não fui eu que dei conta, sabe? Foi Deus que ajudou, foi Deus que providenciou. E a gente tem dificuldades, assim, pessoais específicas, assim, antes da Raíssa engravidar do Bernardo, terceiro filho, quando a gente teve o segundo filho, aí eu resolvi voltar para o mestrado, assim, eu falei, não, Raíssa, eu quero fazer mestrado, quero voltar e tal, vamos dar um tempo, a gente espera mais uns 2, 3 anos, sei lá, vamos esperar um bom tempo, e aí depois a gente tem outros filhos, agora não é o momento e tal, e meio que travei com aquilo, assim, sabe, coloquei aquilo na cabeça, assim, e porque assim, a Bia e o João vieram, a gente conversava, falou, não, beleza, vamos embora. Entendeu? A gente tinha ciência, tanto que a gente perdeu um entre a Bia e o João, que a gente perdeu também ciente que engravidar, a gente queria ter o segundo filho, engravidamos com 11 semanas, aproximadamente, a gente perdeu o neném, aí esperamos mais um pouco pelo que tinha que esperar, e a gente engravidou do João já também querendo engravidar, né? E aí, beleza, assim, tanto que eu lembro que a gente viajou para Curitiba, não foi? São André? Meu cunhado tinha acabado de casar, não, tinha casado. E a gente foi lá visitar, e eu falei tudo isso, falei, não, porque agora acho que não quero dar um tempo e tal, não sei o quê. Cara, sei lá, deu pouco tempo disso daí, não sei quanto tempo. A Raíssa chegou pra mim e falou assim, tô grávida. Eu passei uma semana quase sem falar, assim, pra mim isso é uma eternidade, assim. Foi chocante. Logo Porque... você que fala, né? Exato. Não, assim, foi chocante, assim, eu fiquei aéreo. Falei, caramba, tipo, como, quando, quem, onde, assim, não era o momento e tal, assim, deu uma brigada com Deus, assim. Mas, enfim, ali foi também um ponto de corte, assim, para mim, pessoal, porque né, a gente, vontade de Deus, a gente quer a vontade de Deus, a gente quer a vontade de Deus mesmo, você acha que você quer a vontade de Deus, assim, né? Até a página 2, né? Exato, até a página 2, exatamente. Quando virou a página e eu via a coisa, opa, peraí. E foi ótimo. Por incrível que pareça, assim, para mim foi uma mudança de vida, foi uma conversão. Assim, ter o terceiro filho foi uma conversão, para compreender que os nossos tempos, as nossas vontades, ou aquilo que a gente acha, o desenho bonitinho do que Deus quer para a gente, muitas vezes não é. Ou às vezes é de um jeito diferente, assim. Sim. Enfim. Então foi uma conversão para mim pessoal mesmo, e dali em diante, muito tranquilo, assim, todos os filhos que nós tivemos, a gente perdeu mais um filho também, entre o terceiro e o quarto, entre o quarto e quinto, no Júlio, foi depois do... foi isso mesmo. Não, essa parte a gente esquece, né, a memória é uma mera lembrança, né? Então, beleza, assim, isso foi uma mudança, assim, para mim, pra gente, pra nossa família, assim, e aí veio também, assim, não foi uma coisa assim, beleza, vambora e tal, não, veio assim, com tranquilidade, né, em nenhum momento tá tudo fácil, tá tudo bem, a vida tá linda, né, assim, tudo desenhadinho, já viajei o mundo, já compramos nossa casa e tal, já pode ter mais do filho. Sempre a gente dá, parece assim, a gente dá aquele passo, né, e Deus vem depois, assim, né? A gente dá o passo na fé e Deus vem, não, mas espera aí, né? Nunca se deixa vencer em generosidade, né? Não tem nada a ver com a vida, cada um tem sua vida, tem suas dificuldades, seus momentos e tudo, né? Mas não teve um desenho colorido por trás que dizia agora tá tudo bem e tal. Não, assim, realmente não tinha, mas Deus dava o seu jeito, né? A gente se abria para isso e alguns momentos não veio, né? A gente queria engravidar e não vinha. E aí chegou um momento que a gente engravidou e cada filho que a gente tem hoje. E sempre foi assim, sempre com pão debaixo do braço, sempre com uma organização diferente,
né? Mudava um trabalho, ou mudava uma logística, mas assim, relevante, assim, importante na nossa vida. Isso até o Júlio, aqui, o Júlio chegando, mudou tudo, né? Trazendo agora aqui para cá, né? Assim, o momento que a gente tem, né? É porque eu vejo, assim, às vezes, comentários, não com a gente nunca aconteceu assim, mas assim, tal família tem tantos filhos, mas é porque eles têm dinheiro, ou é porque eles têm a casa, ou é porque ele trabalha não sei onde, né? Como se a gente tivesse tudo isso e agora vamos ter 6 filhos, né? Que Mas legal. não foi assim, né? As Sim. coisas foram acontecendo à medida que veio cada filho e foi assim, presente de Deus mesmo, junto com os filhos, as coisas foram vindo E é o necessário, porque e é o assim, é o necessário, nunca necessário, né? chegou a Assim, sobrar eu assim. brinco, às vezes, a gente está com um grupo de amigos, a pessoa fala, não, tal, não sei o quê, você trabalha não sei onde, você tem não sei o quê, então, eu falo, meu amigo, a menor per capita que tem aqui é minha. Do que você está falando, assim, não tem, sabe, assim, Sim. a coisa não funciona tão assim, não, assim, E esse família... ano também eu parei de trabalhar porque também assim a gente resolveu, ai, cara, não dá, tem que deixar o filho com outra pessoa, tem que deixar na escola o dia inteiro, tem que deixar não sei o quê, eu vou pagar para trabalhar e não vou poder educar meus filhos, né? Porque precisa da presença, né? Então a gente também tomou essa decisão esse ano e Deus está dando conta do recado, assim, né? Tá dando conta e tá trabalhando, tô aqui com os meninos e tá, né? A coisa tá andando e nada tá faltando, né? Assim, então, E a gente, assim, é bem tranquilo, vida tranquila, não procura sarna para se coçar, não procura nada muito diferente. E esse ano a gente resolveu vender nossa casa, né? Então, para comprar outro terreno para construir. Maravilhosos. Então a gente tá entrando agora na próxima aventura, já mudar daqui menos de um mês, a gente ainda não sabe para onde. Vai ser a segunda mudança? Não. Como é que é? Vocês falaram que a cada filho vocês meio que foram mudando? Como é que é? Até essa casa foram 7 mudanças. A gente já morou na Asa Norte em vários lugares, né? Na 314, 313, 316, 116. Já moramos aqui no Condomínio privê. Condomínio privê, aí depois na 203 Norte, aí depois que a gente veio para essa casa, né? E aí agora a gente tá quase fechando aí um lote, porque a gente quer um lote maior, uma casa maior, né? Vai que Deus quer mandar mais algum filho, tem que caber, né? E não é que ainda não caiba, mas assim, tem os amigos, né? Tem a família, então sempre, né? Assim, a gente tem essa... E assim, aí a gente vai fazer essa aventura aí. eu sou tranquilo, assim, né? Então, depois da primeira mudança lá que soltou o freio, né, com a Bia com 3 meses, a Raíssa topou, eu acho que assim, é aquela coisa, começa a mexer em alguma coisa que a gente vê que tá faltando, assim, não foi uma decisão também do dia para o outro, a gente passou um ano pensando muito nisso, né? Essa pandemia também trouxe um pouco disso, porque, assim, em casa a gente já tá, assim, não era uma coisa grande, a mudança da pandemia para a gente não foi lá tão relevante, assim, de ficar em casa. Até porque eu também não fiquei, eu continuei trabalhando, desde maio eu estava no presencial, então, assim, não foi bem isso. Mas a gente olhando nossos filhos crescendo, né, assim, pegando as fotos, minha filha, a Bia, tem 11 anos, né? Ela tá imensa, tá quase o tamanho da Raíssa. E eu tenho 5 meninos, a gente tem 5 meninos. Esses moleques vão ser maiores do que eu, com certeza, assim, a maioria, pelo menos. Então, um bocado de marmanjo, assim, nossa casa é ótima, mas a gente começou a fazer avaliações de que o que a gente precisaria mudar aqui ia ser muito complicado. Enfim, a gente tomou a decisão de fazer mais uma mudança, rezamos, estamos rezando até hoje. De fato, a gente não tem ainda tudo solucionado, mas as coisas estão se encaminhando e bem, assim, né? Ontem foi um dia importante para esse passo que a gente está dando. A gente está com um grupo de amigos comprando um terreno para fazer um condomínio, né? Um lugar interessante e tal. E ontem a gente fechou o grupo, né? Assim, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Faltava uma família, ontem fechou o grupo. E sexta-feira, na véspera, às 6 horas da tarde,
o pessoal que a gente está negociando topou, são 5 irmãos, E uma faltava não queria uma vender. que não queria vender, topou fechar negócio. Então, essa semana deve Legal. desenrolar, assim, sabe, assim, tá sendo interessante. Já pede oração aí, porque agora a gente precisa acertar onde a gente vai morar, porque eu falava para a Raíssa, não dá para alugar para esse lugar se eu for construir nesse outro lugar. Se eu alugo para cá, tal, então a gente tá esperando esses fechamentos para definir, né? Então, Sim. a gente tem aí esse período tranquilo, que não tem dia livre, assim, praticamente, né? Natal, Ano Novo, enfim, para fazer mudança. Mas Vai dar assim, certo. a gente fica, né? Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? É experimentar de novo, assim. Tá na mão de Deus, né? Porque a gente quer controlar tudo, né? A gente quer saber o que vai acontecer e tudo. E aí a gente não sabe, mas assim, Deus sabe, né? Fico pensando, gente, a gente olha os problemas, acha tudo muito grande, mas para Deus é tudo muito fácil, tudo muito pequeno, né? Então, da mesma forma, eu imagino que muita gente deve olhar pra gente assim, meu Deus, 6 filhos, como, né? Assim, mas olha, não é uma coisa assim tão impossível, tão de outro mundo, né? Porque a gente conta mesmo com a graça de Deus mesmo, porque a gente mesmo, a gente é muito fraquinho. Mas A gente tem que ser esses que precisa de muita ajuda. A gente precisa de muita ajuda, entendeu? Antigamente, se tinha muitos filhos, pensando, era um mecanismo de aposentadoria, né? Então, assim, você não ia ter como receber nada quando você chegasse numa idade mais difícil de trabalhar, e aí que você tinha que ter filho para poder trabalhar por você, te sustentar, cuidar na sua idade, né? Então, assim, filho é isso também, assim, né? A gente tem muito filho que precisa de muita ajuda. Não nesse sentido material, no sentido de ajuda, assim, são pessoas que rezam, Humana, que né? querem muito a gente, né? Nossos filhos rezam por nós todos os dias. A gente tem 6 pessoas dedicadas à oração pra gente. Assim, são as pessoas que mais Pelo menos amam a gente, assim, né? e, dois e, o são bom é mais. que, assim, e eu, assim, sou muito grata a Deus, assim, porque eles foram muito necessários, assim, para nossa, falo por mim, para minha transformação, assim, sabe? Porque é aquela coisa que te obriga, sabe? Vai mudar, entendeu? Porque tem que fazer, você tem que cuidar, você tem que sair um pouco de si, ainda falta muito, né? Mas assim, se não fosse eles, assim, nossa, eu tava muito pior nessa vida, sabe? Tem um pensamento um pouco egoísta, mas num bom sentido, assim, né? Nós precisamos ser, eu e a Raíssa, a gente precisa ser muito amado, assim, e 6 filhos, nós somos muito amados, assim, de graça, assim, totalmente gratuito, né? Então, a gente é carente desse amor e Deus mandou um bocado pra gente, assim, né? Outro dia eu tava falando com a minha avó no vídeo, né, no WhatsApp. Faz tempo que eu não vejo ela, com esse negócio de pandemia. Aí eu falei, vamos ligar pra Bisa aqui. Falei com os meninos, vamos ver ela aqui no vídeo. Aí mostrei, os meninos estavam lanchando, assim, né? Eu mostrei eles na mesa lanchando, aí minha avó, uai, Só um lanche da tarde, como era só uma terça-feira. Um dia comum, um dia comum. Um dia comum. mas é assim, né? Todo dia é festa, todo dia tem um aniversário, todo dia tem uma coisa engraçada que algum fala, né? Então, é assim, a gente é muito recompensado, assim, né? Assim, claro que é um esforço, é um pouquinho, né, cansativo às vezes, mas assim, nem se compara, né, com tudo que a gente recebe, assim, deles, né? É bom demais, é bom demais. É divertido. Como E aí, que é a quando a rotina? gente olha pra... Oi? Como que é a rotina Fala. de vocês? A rotina? É. É que todo mundo, eles dormem no mesmo horário, né? Aqui, um pouquinho antes da gente vir pra live, tava todo mundo na cama já. Tá engraçado, porque ontem a gente foi ver um filme com eles e fomos ver 12 é demais, pela 12ª vez, sei lá. Aí eu falei, engraçado, né? Dessa vez eu não achei tão engraçado esse filme. Eu achei meio exagerado. Eu achava tão engraçado, mas assim, talvez porque a gente está um pouco mais próximo da realidade do filme, assim, da quantidade de filhos, né?
E a gente vê que, na verdade, quando você tem muito filho, você tem que botar uma certa ordem, né? Pra coisa não ficar muito caótica, porque senão você não vive, né? Então, assim, a gente conhece famílias com 12 filhos, assim, que são, às vezes, muito mais organizadas que a nossa. Então, quando a gente vê o filme lá, tudo caótico, assim, a gente fala assim, poxa, você exagerou. Mas assim, então eles dormem mais ou menos na mesma hora, acordam na mesma hora, né? A gente gosta de fazer as refeições junto, café da manhã, principalmente, que o Léo tá em casa, né? A hora do almoço quase sempre, ultimamente, né? Eu rezo o texto com eles à noite, na hora de dormir, né? E a gente estuda em casa com eles, então tem 2 anos que eles estão numa rotina mais em casa, mas tem os esportes, né? Tem os Saem para fazer esporte. Ultimamente, agora a gente está fazendo coral infantil, estamos cheios de ensaio. Já convidar aí quem está assistindo, quem ainda vai assistir essa semana, para assistir a nossa live de Natal, sábado, Que 7 legal. horas. As crianças vão participar. Assim, é engraçado, eu tenho amigos com um filho, com 2 filhos, assim, e o que eu vejo é algumas facilidades, assim, que a gente acaba tendo por motivos simples, assim, né? O nosso tempo, a gente não tem, simplesmente a gente não tem. Então, se a coisa não for razoavelmente organizada, se não tiver alguma rotina bem clara, assim, ao longo do dia, é impossível sobreviver, porque se com uma criança você já muda toda a vida radicalmente de um casal, né? Com 2 crianças, isso vai aumentando. Com 3, você já não tem mais muita opção, assim, né? Isso muda essa questão da opção. Porque com um filho, você fala, dá para abrir mão disso aqui, dá para segurar ali e tal, dá para deixar passar. Com 3, 4 filhos, você não tem essa opção. Ou você pega um no colo e deixa o outro sentado, certo? Ou um passa fome e o outro come. Então, ou todo mundo come no mesmo horário, ou alguém vai morrer de fome. Entendeu? Ou dorme todo mundo, ou alguém vai ficar sem dormir. Então, assim, a rotina funciona muito bem, eles dormem no mesmo horário, comem no mesmo horário. Não é mil maravilhas, mas funciona, assim, né? Tem uma rotina bem clara, definida. E eles acabam que também são muito juntos. Um exemplo, assim, simples, Eles né? brincam muito juntos. De manhã cedo, eles não vão lá acordar a gente acorda cedo, quase no mesmo horário, mas, assim, eles não vão lá, a primeira coisa que eles fazem é acordar em nosso quarto, papai, mamãe, tô aqui e tal, não sei o quê. Se eles acordam primeiro que a gente, eles ficam brincando entre eles. Vão pular de brinquedo, vai 2, 3 e já é farra. Eles já estão lá brincando entre eles. Isso desde o de 2 anos, que agora fez 3, o os pequenininhos, assim, né? Tirando o Júlio, que ainda é um bebezinho, precisa de ser pego, né? Tá com ele. Mas até isso, por exemplo, a gente consegue fechar uma porta do quarto por alguns instantes e colocar o Júlio junto com os mais velhos e olha aqui um pouquinho, Júlio, vamos resolver um negócio. Coisa rápida, né? Mas até isso também facilita, eles brincam entre eles, assim. É uma coisa que eu queria falar, que eu tô vendo que tá acabando o tempo aqui. Queria aproveitar. Mas vai assim, tranquila. Se precisar, a gente pode continuar, tá tranquila. Não, rapidinho, assim, mas uma coisa que aconteceu esse ano, que foi um grande ganho pra gente, assim, que a gente sempre ficava na correria e a gente precisa conversar, porque a coisa do diálogo, assim, sempre foi muito importante, né? E só que nessa coisa doida, esses horários doidos de trabalho, né? O Léo anda chegando tarde e tal, e a gente não tava conseguindo, né? E aí a gente teve ideia, não sei se foi você que teve ideia, acho que foi você que teve ideia, de a gente ir caminhar de manhã, né? Caminhar, tava precisando fazer exercício também, e aí a gente instituiu a caminhada de manhã pra gente conversar 2, 3 vezes na semana, a gente caminha e conversa, assim. Então, assim, um monte de problema que a gente tava tendo, começou a ficar assim, resolveu tudo, assim, um negócio assim maravilhoso. Então, assim, dica aí pros casais, caminhada é top. Top. Cada um tem sua rotina e suas dificuldades. Pra gente, assim, pra mim pessoalmente, chegava à noite, chego muito tarde mesmo, assim, não é, falo chegar tarde, não é 7h30, 8 horas não, às vezes eu chego 11 horas da noite, 10h30 da noite, trabalho e tal. Então, chega, você já não tá tão disponível, porque a cabeça já tá torrada, né? A Raíssa teve um dia difícil, a gente quer conversar, eu quero conversar, mas me falta, às vezes, até raciocínio lógico, assim, sabe? Então, falta humor, falta força, falta tudo, né?
E então a gente acabou instituindo são 3 vezes, a regra geral é essa, segunda, quarta e sexta a gente sai para caminhar de manhã, coisa de 40 minutos, 1 hora no máximo, e a gente aproveita e conversa tudo, assim, sabe? Conversa resolvendo as coisas. As decisões desse ano que a gente tomou, essas decisões todas foram partindo dessas conversas. Problema com os Legal. filhos, alguma necessidade individual que um filho tem, alguma necessidade nossa, alguma coisa que a gente precisa fazer, qualquer coisa que a gente precisa planejar, a gente aproveita essa hora, porque só tá nós dois. A gente tem um apoio aqui em casa para ficar, para os meninos ficarem também. Não é, a gente não fecha a porta, tranca e sai, né? Já tá chegando a hora, se Deus quiser, isso acontecer também. Mas a gente tem um apoio de manhã, então cada família tem que ver sua situação para fazer essa avaliação, mas tenta dar um jeito, porque essas conversas são importantíssimas, assim, né? Casal alinhado, casal junto, todo o resto se resolve. Isso, e assim, tem que ter esses momentos juntos, sabe? É o que ajuda a gente a poder estar forte para cuidar deles, né? Então, quando a gente consegue, esse mês passado o Léo tinha que fazer uma viagem, um trabalho, lá em Aracaju, aí falou, quem sabe você não vai no fim de semana, né? Eu termino sexta-feira, aí você vai na sexta-tarde e tal. E eu assim, vou deixar os meninos. Mas vamos lá, né? É importante, a gente tem que botar isso em mente, é importante. Então, vamos lá, a gente arrumou um esquema, chamou uma babá, um apoio aqui da avó, alguma coisa, não sei o quê. E aí deu tudo certo, os meninos ficaram bem, foi rapidinho, sábado, voltamos domingo, fui na sexta, voltei domingo, né? Mas foi assim, tranquilo, a gente deixou os meninos, estavam bem de saúde, né? Voltamos todo mundo gripado com febre. Mas normal, assim, da vida, sabe? Meu pai que brinca, meu pai que chega, eu digo que, não, tá tudo bem, vocês deixou os meninos bem alimentados, tal, tudo bem de saúde, mas tô entregando, tá? Tá tudo doente com fome, mas tá bem. Então... Mas assim... isso é bom para os filhos, assim, verem que os pais se amam, que os pais estão bem, né? Claro. Por mais que a gente fique assim, achando que eles vão ficar com saudade, não sei o quê, né? Isso é importante para eles, né? É como a gente vai mostrando para eles como que é a escola do amor, né? Que o amor começa nos pais, né? Então, assim, isso tudo a gente foi aprendendo, a gente ainda está aprendendo, mas, assim, estamos passando aqui para vocês que são as nossas dicas de ouro, né? Funciona pra gente. Funciona pra gente, né? Sim, a gente funciona bem. É muito legal, assim, porque vocês, como me parece, né? Eu não sei se da história que vocês estão contando, assim, se algum dos dois, vocês me parecem ser muito tranquilos, assim. Ou vocês enganam bem, assim, né? De transparecer essa serenidade, assim. E isso é muito legal, né? Porque colérico de livro. Aquele colérico calmo, tranquilo. Isso é bom ser calminho, porque senão o bicho pega, né? Eu sou bravo. Você é muito bravo? Sou. Quem que briga mais com as crianças? Então é o Léo. Quando tem que... Eu sou o bad cop. Não, tem que ter o bad cop e o good cop. Eu sou o bad cop. Eu falei disso essa semana, assim, do bom e do mal policial, né? Isso é muito legal. E assim, alguém tem que se impor, né? Eu acho que isso que vocês falaram, assim, do alinhamento do casal, como é importante, né? Especialmente na criação ali dos filhos, para eles saberem que tem alguém ali que domina ali, que eles são filhos, né? Então, não é de igual para igual a relação ali, é entre desiguais mesmo, né? Sim. E agora eles são consequência, né? Sim. Eles são consequência, eles não são causa, né, na verdade. Né? A causa somos nós dois. Primeiro Deus que nos colocou aqui, depois a nossa decisão de estar junto. Então, a causa tem que ser firme para que a consequência seja bem fundamentada, né? Muito legal. E assim, e o social? Vocês falaram assim que algumas pessoas se escandalizaram no começo e tal. Como que foi assim quando a quantidade de filhos foi aumentando? Porque assim, uma coisa é vocês decididamente, né, queriam uma família grande. Mas aí a família grande se confirmou, né? E cada vez até mais além do que vocês pensaram inicialmente. Como é que foi isso? Assim, as pessoas, como que vocês lidavam com isso? Porque eu acho assim, da mesma forma que esses requisitos que a sociedade que se diz livre nos impõe, né? Como é que vocês lidam com isso? Assim, como é que foi tudo isso para vocês? O bullying só existe até o 3º e o 4º filho.
Quando chega no quinto, eles param de falar com a gente, porque são doidos já mesmo, não adianta falar. Então, Não tem solução. o terceiro e o quarto filho não, já deu, né? Acabou. O terceiro foi o maior bullying. O terceiro foi É o maior mesmo? bullying. E coincidiu também que eu estava começando o mestrado e engravidei do meu terceiro filho. Então, você imagina a minha orientadora, o pessoal do mestrado, coordenador do mestrado, foi uma coisa, né? E aí, mas depois o quarto foi isso, assim, eu acho que eu já pensava assim, ai, agora os meninos brincam, eles já sabem todas as perguntas que as pessoas fazem. Aí outro dia eles falaram assim, ô mãe, você podia andar com uma plaquinha assim, né? São todos meus, não tem nenhum gênio, são todos do mesmo pai. Que mais? A Eu gente não não é sou mormon. rico, eu não sou mormon. De coisa assim que são sempre as mesmas perguntas, assim, muito engraçado. Eles já sabem, já. Gente, que legal! E que legal que eles percebem isso e eles ficam tranquilos, porque vocês também lidam com isso muito bem, né? Assim, você não tem. A nossa decisão é muito clara, assim. E outra coisa, assim, a gente não deve E nada pra eles ninguém gostam também, né? muito, sabe? Eles gostam muito de ter os irmãos, né? Então, assim, ontem mesmo, depois do filme, o Bernardo falou assim: ah, eu quero ter mais 12 irmãos. Eu falei, oh, meu filho, só mais 12? Tá pouco, aumenta isso, coloca aí. É assim, o que as pessoas acham, deixam de achar, o que vão falar, assim, no trabalho, né? Isso é interessante. Eu já participei de uma reunião uma vez, e reunião de alto escalão, assim, de governo e tal. Aí alguém comentou assim, cara, tem um maluco que, sim, que tá nessas reuniões com a gente, assim, tal, não sei o quê. O cara tem, sei lá, 5, 6 filhos. Aí eu comecei a rir, assim, eu sabia que era comigo, assim, sabe? Como é que o cara consegue e tal, não sei o quê. O maluco sou eu, no Eu caso. sempre falo, eu não tenho problema nenhum, sério, na boa, eu não tenho problema nenhum. Quando eu fui para ir para esse lugar que eu trabalho hoje, né, conversando na entrevista, assim, eu falei assim, olha, eu tenho 6 filhos. Na época eu estava grávida, na verdade eu estava raiz, eu falei, eu tenho 5 filhos, então nossos 6 filhos tá para nascer. Aí o pessoal primeiro faz aquele silêncio, aí o cara olhou assim pro meu currículo, olhou para mim e falou assim, cara, esse é a sua maior vantagem, que você deve ser especialista em logística. Assim, ele brincou assim e tal, mas assim, você consegue trabalhar o que você trabalha com tanto de filho assim, eu não tenho dúvida que a coisa funciona, assim. Não, eu quando eu tava grávida do quinto e do sexto, né, eu trabalhava num prédio super alto, né? Então todo dia eu tinha que subir o elevador, 8 andares, né? E eu encontrava sempre alguém novo, assim, né? E aquele barrigão, né? E a pessoa assim, ah, parabéns! As pessoas adoram falar com mulher grávida, né? Ah, parabéns! É seu Seu primeiro? primeiro? Aí, não, mas eu falo assim, ah, eu gosto tanto quando pergunto se é o primeiro. Aí eu falo, não, é o quinto, ou é o sexto, né? Aí a pessoa já faz aquela cara assim. Tinha gente que não acreditava, simplesmente não acreditava. Eu tinha que mostrar foto dos meninos pra pessoa acreditar, achava que eu tava zoando. Mas assim, Gente, quando eu lembro que quando eu tava grávida do terceiro, eu ainda tinha um pouco de insegurança, sabe? Então, assim, ai, o que as pessoas vão pensar? Ai, meu Deus, não sei o quê, né? Mas depois, né, que a gente foi tendo os outros e tudo, era sempre com muita alegria que eu falava, né? Ah, é o quinto, é o sexto. Então a pessoa não tem como contestar. Se você tá dando a sim, notícia feliz, ela vai falar assim, bom, ela tá feliz, né? Eu vou falar o quê? Né? Então, assim, dificilmente a pessoa tinha coragem de me falar na cara, assim, ah, você é doida, você é irresponsável. Pode até falar pelas costas, sabe? Mas na minha frente sim. ninguém falava nada, assim. Ah, que legal. A coisa que eu mais ouvi é assim, você é muito corajosa. Ou é doido, ou é Eu já, assim, corajoso. eu tive uma situação, para mim foi a que mais me chocou, na verdade, né? Assim, eu achei estranho. Que um chefe antigo aí, né? Quando eu falei, olha, minha esposa está grávida do quinto filho, foi o quinto filho. Aí o pessoal mesmo me dando parabéns, ele falou, meus pêsames. Eu fiquei olhando assim, eu falei, que é isso, assim, tal.
eu deixei passar, assim, e tal. Então, assim, tem de tudo, sabe? Assim, tem de tudo que vocês possam imaginar. Mas a gente leva a vida numa boa, assim, não vai mudar a nossa vida. Não vai, né? Não vai, assim, que esse pessoal acha É legal, assim, porque eu é acho. realmente assim, o que a gente vive, assim, as pessoas não têm noção, não têm noção. Do que eu falei, da parte boa, do que a gente recebe, de tudo, assim, não dá para explicar o que que é isso, assim, não dá para imaginar, né, o que que é isso, assim, né? Você, de repente, no seu aniversário, ser acordado por aquelas carinhas todas, assim, que vem, né, te dar parabéns e não sei o que, aquela coisa, eles ficam todos, né, quando querem fazer surpresa e fazem cartãozinho e fazem não Oh, sei o quê, né? Então é assim, é muito especial, assim, não tem como explicar, assim. E quando a gente olha para cada um, né, a gente fala assim, nossa, como é que a gente não dá para se imaginar sem esse, assim, não dá para se imaginar assim, nossa, até o Júlio que é pequenininho assim, parece que ele sempre esteve com a gente, assim, né? Muito oh, assim, já faz parte mesmo da família, assim, e os meninos curtem demais ele, assim, todo mundo beijando ele o tempo inteiro. Então, é uma coisa que as pessoas falam assim, ah, família que tem muito filho, as crianças não recebem carinho, né? Porque o pai não consegue dar atenção, não sei o quê. Mas na verdade os abraços se multiplicam, né? Porque não é só o meu abraço do Léo. Tem todos os irmãos, né, para abraçar, para beijar e tudo. Então, assim, E acaba que, para assim, amar, né, o amor se multiplica. a gente acaba tentando se esforçar, às vezes até mais por conta disso, né? Porque nosso tempo é limitado. É aquilo que eu falei, o nosso tempo é limitado. Então a gente sim. acaba tentando, nessa ânsia de não ter tanto tempo para poder fazer isso, cara, eu tento lembrar todo dia de dar um abraço no meu filho, de dar um beijo no meu filho, assim, sabe, em cada um deles, né? Se eu não consigo, eu passo assim, quando eu não consigo botar para dormir na maioria das vezes, mas sempre que eu passo para botar, questão de dar um beijo, um abraço em cada um, né? Boa noite, bênção, individual, assim, sabe? Então, assim, são muitos, mas são todos muito amados, assim, né? Todos. De forma única, né? Cada um na sua necessidade, cada um. Eu acho que um risco também que às vezes as pessoas colocam é de um irmão ter ciúmes do outro, né? De ter, assim, de justamente pedir por esse amor dos pais, principalmente ali, né? Mas eu acho que quando é assim, é aquilo também. Eles acabam percebendo o meio, né, em que eles estão e sim, recebendo esse amor de várias formas, né, como vocês falaram agora. A gente tá assim, sempre tenta assim, tá com a anteninha ligada para ver qual que é o filho que tá precisando mais, né? Para que a gente possa atender e não tá só Chamando atenção, tratando né? todos ao mesmo tempo, mas ter um momentozinho também assim com cada um, né? As conversas, né, E é com para cada isso que essa um. conversa que a gente tem de manhã, que a gente sai para caminhar, assim, esse é o diferencial dela, porque a hora que a gente, ó, tem um que tá chorando muito, tal, vamos verificar o que que é, então talvez seja o momento de ficar um pouquinho mais com ele e tal, né? Tem um que tá dando um pouco mais de trabalho, tem um que tá precisando disso, tem um que tá precisando daquilo dali, então, por isso que, assim, a gente precisa, a gente até fala, assim, muitas coisas que a gente tem no nosso dia a dia aqui, são muito importantes. Mas um dos mais, assim, Deus, né, em primeiro lugar, mas depois disso, essa nossa conversa é essencial, porque senão a gente não tem nem Sim, ideia, assim, sabe? A gente volta para adivinhação, e não é bom, assim, eu lembro disso, sim. sabe? Assim, ficar tentando adivinhar, não estou falando só da Raíssa, mas do todo, assim, não funciona. Claro. Sim, sim, sim. E estimular isso, né? Porque se vocês conversam, as crianças também são motivadas a conversar entre si, a abrir esse diálogo em todo mundo com todo mundo, né? De fato, assim, eu acho que Sim, isso agrega e ajuda muito. verdade. A gente tenta, assim, ter pequenas conversas com eles, Agora estão eles, crescendo, eles né? brigam, né? Claro, tem hora que Ainda mais 5 meninos. Aqui a gente só conta a parte boa, né? Se for para é, contar a parte ruim, precisa de umas 4 horas. Entendeu? Assim, não é uma hora, não. É só a parte boa. não, mas assim, faz parte também, né? Esses dias eu até vi falando sobre isso, que essas brigas dos irmãos também
são importantes, né? Porque as crianças vão aprendendo a resolver conflitos, né? A gente tenta ir mostrando para eles, né? Como resolver e tudo, mas eu realmente acho que os irmãos aprendem muito, assim, uns com os outros. Eu só tenho um irmão, né? Então eu sempre quis ter tido mais irmãos, né? Eu amo meu irmão, adoro meu irmão, mas assim, sempre achei pouco ter um irmão só, né? Então esse ó, o Pedrinho, Pedrinho. irmão do Léo, acabou de entrar aí falando nisso. Então, o Léo ainda teve dois, né? Ainda foi mais agraciado aí. Mas assim, eu acho que isso foi uma das coisas que me motivou a ter mais filhos, assim, porque eu sempre achei pouco, né? Um irmão só. E eu acho que os irmãos são os grandes. Assim, a gente estimulando e ajudando, né? Os irmãos têm tudo para ser os melhores amigos, né? Que vão se apoiar, né? Quando a gente não tiver mais aqui também, né? Então, é isso. Se alguém tá com medo, assim, de ter mais filhos, é só para dar um incentivo. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E a gente dá conta. A gente acha que não vai dar conta e tudo, mas a gente dá conta. A gente não dá conta, não, mas Deus ajuda. É, com a graça de Deus, com a graça de Deus. Se a gente se esforça muito, assim. Quando a Mas eu gente não acho dá conta, assim. eu acho que são as duas coisas, porque um risco que a gente corre também é achar que Deus vai fazer tudo, né? Mas vocês claramente fizeram a parte de vocês foram desde o começo, né? Dando um passo de cada vez e isso também é importante pautar, porque às vezes a gente acha, os meios, né? Os materiais, a parte material tá, é importante sim, né? Então não tem que ser leviano, não tem que vocês tomaram cada passo ali, foi muito bem pensado e tudo. Mas claro, você tem que ser dócil, você tem que estar aberto, né? À vontade de Deus, acima de tudo. E nessas horas, assim, e isso foi muito legal perceber, assim, que a cada instante existe uma nova vontade, por assim dizer. Né? Vocês recebem novos convites e aí essa docilidade é muito boa, muito importante, né? E que faz toda a diferença, É, porque assim, você vai sofrer sempre também, se parar pra pensar, né? É sim. cheio de novidades. Nossa Não, vida é cheia de essa novidades. coisa que você falou mesmo, assim, da questão do esforço, né? A gente não fica falando muito, nem valoriza tanto, mas, de fato, assim, a gente precisa botar a mão na massa, né? A gente bota a mão na massa e Deus cuida ali do fermento, né? Assim, é isso Sim, que faz o pão ficar grande, assim, né? Então, o pão veio debaixo do braço, mas a gente cala. Se é sim. suficiente, se a gente ralou direito, se a gente não fez também, eu falo que a gente não dá conta, assim, somos completamente, falei, se precisar falar mal aqui são 4 horas, assim, não tem problema com isso, não, entendeu? Assim, que eu digo falar mal, Falar assim, mal, falar as falar nossas das coisas, dificuldades, né, os nossos problemas, Sim, né, temos falar dos muitos defeitos. defeitos, exato, assim, a lista é enorme, enorme, e a gente precisa olhar para isso falar, cara, vamos ralar, vamos fazer o que a gente precisa, vamos trabalhar, vamos estudar, né? Vamos agir nesse ponto específico, né? Mas sempre sim, nesse núcleo de conversa, de carinho, de afeto, de relacionamento entre a gente e com Deus ali, né? Que é o que dá o grude ali na coisa, né? Assim, e é o que mostra o que precisa, né? Porque tem coisas que a gente vai sim, andando, a gente não sabe, né? A gente começou a namorar sem saber. sim. A gente casou sem saber, assim, você casa, você fala, beleza, vou casar, tá certo, é isso que eu quero para minha vida. Não funciona assim. Funciona assim. Você casa cheio de incerteza, mas você casa com a certeza que você quer aquilo, né? E aí você Sim, bota São força, muitos você bota... aprendizados, né? São muitos aprendizados. Depois que a gente, né, que a gente casa e tudo, a gente aprender a olhar, a saber se negar às vezes, né? Porque a gente está muito acostumado assim. E os filhos também fazem isso com a gente, né? Porque eu fui criada assim, com muita facilidade. Posso dizer assim, minha mãe passou muita dificuldade na vida, então ela quis me poupar, sabe? Acho que ela não tá uhum, assistindo. Ela quis me poupar, assim, então ela foi muito boazinha comigo. Então, assim, a família, né, o casamento, os filhos, eles foram muito importantes para mim, sabe? Para me botar na vida real, assim, ó, com o pé no chão. Minha mãe era assim, ó, eu tirava uma nota boa na escola, falou, você não fez mais sua obrigação. Tapinha nas costas, né?
Pronto. Com sorte. Não, meu pai também, nunca foi de bajular, assim, mas assim, assim, eu fui muito influenciada por uma cultura assim feminista, sabe? Então, quando eu casei, eu percebia isso assim, aquela coisa assim, não, tarefas iguais, divisão de tarefas, eu faço isso, você faz aquilo, não sei o quê, não quero ser Amélia, não sei o que lá, sabe? Então, isso gera muito conflito. Isso gera muito conflito. Então, e olha que aí, ó, a prima do Gisela, Léo tá falando, tia Zizelda era ótima, a mãe do Léo. Não, eu sou muito grata à minha sogra. Minha sogra botava o Léo pra lavar banheiro, tudo isso. Entendeu? Olha como é que a gente tem que criar os filhos, tá vendo? lá, Três homens, ó. lá Aí em o bicho casa tá. tinha dois bad cop, era minha mãe e meu pai. Não tinha good cop, não. Não, são ótimos, adoro meus pais, não tem nenhum problema com eles. Mas os dois eram na chincha, meu amigo. Só Então, lembro do que da mangueira. é isso, assim, né? Eu fui muito influenciada por isso, assim, e até eu perceber Sim, isso, né, e ver como isso estava sendo ruim para o meu casamento, né, porque eu estava sempre cobrando, né, foi um processo, assim, foi um processo. sim. Então, acho que muitas de nós, né, fomos influenciadas por isso, assim, né. E a gente É, vê que no casamento não é assim, né? Não é assim, eu faço isso, você faz aquilo, eu ganho isso, eu pago isso, você paga aquilo, não sei o que. A gente nunca teve esse negócio de pagar, mas assim, essas coisas, não, eu lavei a louça hoje, você lava amanhã, não, eu não vou fazer. Porque senão não tem amor, né? O amor não cobra nada, né? O amor é doação. E quando você começa a entrar na dinâmica da doação gratuita, o outro percebe e vai querendo retribuir, aí vira um ciclo bom. Exato. Senão também, assim, vira um mero contrato, né? E para ter descumprimento de cláusula é facinho. E aí, meu amigo, é briga. Assim, se sim. ficar nessa linha de. Sim, a gente se ajuda, um faz, outro faz, tem divisão de tarefas, normal, né? Mas, assim, quando um dá conta, o outro cobre, e vai levando, e pede desculpa e bola pra frente, né? Não dá pra ficar nessa da miudeza, né? Ah, você não fez, ah, você tem que fazer aquilo. Coisa do fazer, assim, né? Acho que é menos importante, né? Eu acho que assim, olhando até para a família, né, de vocês, não dá nem tempo. Não dá tempo de pensar assim, ah, não, ele não fez, fazer conta, né? Como vocês falaram, ah, ele não fez isso, então amanhã eu estou com crédito nisso e tal. Não, porque senão também a coisa não acontece. E aí a mesquinhez que a gente acaba, por essas influências, né, a gente acaba, de alguma maneira, amando menos. Eu acho. É um risco que a gente corre de ficar fazendo conta, de ficar impondo obrigações ao outro, sendo que, na verdade, não é isso, né? Não é isso. Eu acho que é muito, muito pelo contrário. Se o outro foi menos, aí você tem que ir mais. No sentido de, não de demonstrar nada, mas justamente para estimular aquilo que deve crescer de fato. Né? E não essa briga, e não essa coisa. E não quer dizer também que não vai ter dia que vai ser. Às vezes esses conflitos eles são necessários até para crescer depois. Né? Essa é um tipo de lapidação, essa, né, que a gente vai vivendo ao longo da vida, assim, em todas as relações, né? Que a gente tem, né? Sem dúvida. E é isso que é legal, né? Eu vejo meus avós, assim, acho que deve estar dando tempo aí, né? Eu também sou muito grata, porque eu tenho um exemplo maravilhoso na minha família, sabe? Os meus avós maternos, eles estão vivos ainda. Meu avô tem Que legal. 98 anos e a minha avó 94. Gente, que máximo! E eles já Casal têm, maravilhoso. olha, eu acho que quase 80 anos de casado. Eu já até perdi as Meu, contas. que Não, é legal, que impressionante. legal! E assim, e é super bonitinho os dois, sabe? Assim, eles andam de mão dada, eles são super, assim, é um grude um com o outro. Tanto que eu acho que quando for um assim, o outro vai, um for pro céu, o outro vai rapidinho, sabe? Porque assim, eles são super unidos, assim, e sempre rezando juntos, e sempre com muita fé. Tiveram 9 filhos.
E o meu vô começou agora esse ano, assim, muito remédio, muita coisa, 98 anos, né? Ele começou a dar aquela variada. Até o ano passado ele ainda estava bem lúcido. Aí esse ano ele começou a já dar umas variadas e tal. E a minha mãe ficou muito tempo lá cuidando deles, né? Ela presenciou essa pérola, né? Meu avô tava rezando lá, eles ficam assistindo a televisão, a Canção Nova, e rezando, os dois, né? Na hora da misericórdia, ele rezando lá com a maior fé. A hora que acabou, ele falou: Catarina, eu pedi a graça na hora da misericórdia, Santo Antônio vai conceder que a gente vai ter outro filho. Oh, meu Deus! Vai chamar Domingos Antônio, ainda deu até o nome. Meu Deus! Gente, Isso, ele isso é teve 9 filhos, ele tá querendo ter outro. Assim, 98 anos, assim, sabe? Isso pra mim é amor, sabe? Assim, é um amor que transborda. aí Porque assim, mostra, né? 20 e tantos netos, 20 e tantos bisnetos. Talvez, deve ter muito mais. Mas assim, isso mostra uma coisa que eu acho legal dessa história, é que se eu for parar para pensar, quando a pessoa tá nesse momento assim, variando um pouco mais, né? Isso mostra um pouco do que foi a vida da pessoa, né? Sempre tem Que tá lá no fundo, Exato. né? Quando você escuta uma Sim. história dessa, o que deve ter acontecido de história na vida dos dois, que foi assim, né? Olha, eu rezei, eu pedi a Deus e vai acontecer isso. Para pensar assim, se a pessoa não está lúcida e falou isso assim como é uma coisa certa, com fé assim, imagina quantas histórias ele teria para contar, né? Sim. Com esse tipo de coisa assim, né? E também, assim, eu acho legal que, assim, parece Do abandono, uma né, em coisa, Deus, assim. uma coisa bonita também. O que a gente faz de bom, assim, com a graça de Deus, se perpetua nas próximas gerações, né? Eu vejo, assim, que a nossa vida também é um pouco fruto. Ela tá mexendo aqui no negócio. Fruto da vida deles, sabe? Sim. Porque, assim, eles rezaram para Santa Teresinha antes de começar a namorar. E olha só, que eu nem sabia essa história quando eu comecei a namorar com o Léo. Então, Gente, Sei lá, tá assim, baixando aqui. o negócio é caindo aqui. Mas, assim, são frutos, sabe? Que as coisas boas que a gente faz, né? Elas dão fruto na nossa família, né? E assim eu espero, né? Que tudo isso continue dando fruto na vida dos nossos filhos, né? Então, assim, bonito, né? É sim, muita coisa para agradecer mesmo. Porque é misericórdia de Deus, né? É a misericórdia de sim, Deus mesmo, assim, que faz tudo isso. Não é mérito nenhum, né? É o que Deus quer para todo mundo, né? sim, É a alegria desde já, né? Mesmo no meio dos sofrimentos da vida, mas Deus quer essa felicidade pra gente. E isso a gente constatou, assim, na nossa vida, que quando a gente vai nos passos de Deus, assim, a coisa dá certo, a coisa dá, tudo ocorre em paz, né? Como que a família, do jeito que Deus quis, né? Do jeito que a igreja nos ensina, é o caminho mais seguro mesmo, né? Então, sim, assim, valeu a pena esperar o tempo de namoro, guardar a castidade, valeu a pena, né? Valeu a pena casar na igreja, valeu a pena, né, ser fiel, valeu a pena suportar as dificuldades, as horas difíceis, né? E tudo isso vale a pena, né? Porque Deus recompensa muito. Então, sim. realmente é um caminho muito, muito seguro, né? De alegria desde já. Eu tenho encolhido aqui. Peraí, arruma Deixa eu essa levantar o tela. negócio aqui. Eu já Mais tô. alto. Aí. Aí. Acho que o pessoal já deve estar cansado de ouvir nossas histórias. Se alguém quiser, eu Eu fico tô aqui só mais 1h30 já. já, nem vi passar o tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a mais, né? O pessoal perguntou, a Júlia falou que São Francisco é um bom lugar para formar casais, né? Ela vive falando isso, assim, ela falou que a Sampra é boa. O pessoal foi comentando que a Júlia, Alguém falou Julimar, disso. ela entrou no começo, ela falou isso, quando vocês estavam contando da época de namoro de vocês. Aí o pessoal Muita participou. gente da São Francisco, né? Foi muito legal, assim, o pessoal participou aí. Vocês receberam vários elogios, eu não sei se vocês tiveram condição de ler todos, Eu não mas enxergo nada, então foi ótimo, que eu não vi nem elogio.
Mas muito legais, assim, ó. A Maria Clara falou mas muito legais, assim, ó. A Maria Clara falou uma coisa que é verdade, né? O Domingo da Alegria. Então, é excelente para falar da alegria de Deus, assim, né? Que ela tá falando, assim. A Julimara que voltou. Então, é muito isso, assim, né? Então, foi muito, muito legal, muito rico. Vocês, imagina, olha como vocês são generosos, né? Com tanto de coisa, exaustos que vocês devem estar, assim, e ainda parar para contar pra gente a história, assim, é só agradecer mesmo vocês por tudo e dizer que, de fato, todo mundo Imagina. que falou aqui é muito verdade, assim, vocês são incríveis. É que vocês não conhecem a gente direito. Pri, obrigada pelo convite. Desculpa os muitos furos que eu te dei. Que Tem muito isso? tempo que a gente está tentando marcar, né? Mas deu certo. Enfim. Deu. Deu e deu na hora certa, com certeza. O rezem por nós aí, especialmente Sim. aí, eu peço oração por esse caminho que a gente está tomando agora, né? Assim, nova casa aí. A gente vai precisar. Sim. Ah, essa é uma pergunta. Perguntarem qual que é o carro de vocês. Essa também é uma pergunta que o Bernardo falou que tem que botar na plaquinha. Que todo mundo pergunta. É uma carne, não cabem 8 pessoas. Perfeito, é a conta exata. Por enquanto. Ai, o Leandro, amor, também tá assistindo. Olha o Leandro da Carol. Ô, gostoso! Ele falou que eu A sou Raíssa brava, gente. brava. Bisinoto, né, Leandro? Tem o quê de brabeza? Não dá pra não ter. Família italiana. Fico imaginando a Raíssa dando uma bronca. Eu não consigo chegar nessa parte. Eu acho que ela vai ser super Não, quando fofa. ela dá bronca, eu fico com medo. É, Ela não dá bronca, quando ela dá bronca é um olhar, na verdade, que ela tem, que é um negócio assim que dá. Ela olha assim, sim. eu falo. Né? Até vou diminuindo assim, de tamanho. Cada um tem seu jeito, né? Tem o que fala mais e tal, e tem aqueles que uma palavra, com um olhar, no caso, já diz tudo, né? Hum? Acho que eu diga. É, mas os meninos, se você perguntar para os meninos, eles vão te dizer que eu sou brava. Minha luta, minha diária aqui é ter mais paciência. Oh, meu Deus. Ai, gente, Mas é adorei. assim mesmo. Muito bom, muito Eu obrigada. agradeço. Sério. Nada, Pri, obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que teve paciência aí de assistir. Pessoal que entrou. Muito obrigado. Todo mundo aí, muita gente conhecida. Obrigada por ter entrado. É muito legal a gente ver, né, as carinhas conhecidas entrando e tal. Sim, Então, sim. muito bom, gente. Obrigadão. Minha Boa filha noite para mais você. velha pede uma irmã. Eu acho que ela já meio que. Ela começou a se conformar. No último, a gente fez aquele negócio de revelar, assim, estourar um negocinho para dizer o que que era, né? E aí a gente também ainda tinha esperança. Será que uma menina? Não é possível, né? Cinco meninos? Não, é muita coincidência, 5 meninos. Vai vir uma menina, né? Assim, não que a gente não quisesse um menino, mas assim, a gente achava que ia ser demais, assim, aquela coisa do raio não cai no mesmo lugar, né? Mas assim, a hora que veio o outro menino, aí ela falou assim, ela ficou meio frustrada. Ela falou, não, já desisti. Se vocês tiverem 10 filhos, já sei que vai ser tudo menino. Aí, na hora ela ficou meio assim. Mas depois, assim, que nasceu, ela, nossa, se apaixonou pelo Júlio. Ela é Oh, assim, e ele é apaixonado por ela, apaixonado por ela. oh, Então meu ela Deus. é bem tranquila agora, assim, com relação a isso. Ela ainda tem uma certa esperança que talvez tenha alguma irmã, mas assim, já se conformou. Eu acho que eu gastei tudo o X que eu tinha lá nos genes, né? O Na XY minha... lá. Eu gostaria, assim, eu sempre quis ter. Eu brinco assim, eu sempre quis ter filha, assim, sempre, porque eu queria ter uma irmã. Eu sou um irmão frustrado que eu não tinha uma irmã. Eu falei, eu quero ter Ah, filha. Aí veio a Bia, putz, maravilha, eu queria ter mais filha. Menina é muito tranquilo. Menino, cara, é só terror e pânico. Então, Os sim, meninos são muito mais oh, meu agitados, Deus. né? Então, uma casa com 5 meninos, né? Aqui em casa é bem
atípico, Santa né? Bia. Então, por isso que a gente precisa de Santa mais Bia. espaço, botar eles para correr, jogar futebol, para ver se gasta um pouco a energia, né? É. Sim, Mas, sim, assim, sim. tudo que Deus faz é perfeito, né? Eles mesmos estavam falando isso esses dias, né? Tudo que Deus faz é perfeito. E é assim, né? Cada família é única, né? E o jeito que ele escolhe é o jeito que tem que ser. E aí Sim. funciona também os meninos. Tem um negócio legal, porque o João, né, que é o nosso segundo. O João cara, era um esquilo solto dentro de um quarto, assim. Se desse Guaraná, ele andava no teto. Cara, assim, foi crescendo, foi criando juízo, hoje é super É, tranquilo. ele tá com E 8 anos, os ele tá irmãos bem mais mais calmo. novos veem isso, né? Os meninos veem essa postura. Então, a gente, por exemplo, Ele vai à já dá o missa, exemplo, né? os moleques ficam quietos na missa, assim, sabe? Assim, às vezes vê o casal lá que tem um filho, dois sofrendo pra caramba e tal. E a gente tá lá com vocês, não é quieto, assim, não é 100%. Mais ou Não é menos. 100%, mas o pessoal olha pra uma família que tem 6 filhos, já acha que causa, assim, sabe? Não funciona. E eu vejo muito disso, do exemplo do irmão mais velho, porque eu lembro quando o João era menor, um casal amigo nosso tem filhos mais velhos, meninos, né? Além de meninas, muito amiga da Bia, inclusive, é uma das filhas deles. E o João gostava de ficar do lado dele, de um dos filhos desse meu amigo, que era, sei lá, 3 palmos mais alto do que ele, assim. E o João ficava quietinho quando tava ele na missa, assim. Essa coisa do Do irmão mais exemplo. velho, do exemplo, isso ajuda pra caramba, assim. Que legal. Eles têm onde espelhar, né? Uhum. E sendo bom exemplo, né? Facilita. Porque se um avacalha, todos. É. Não, mas é padrão. Se um corre, todos correm. Todos correm. E todos correndo, não é uma criança correndo, é caos, né? Fala assim, é festa, os moleques estão correndo, é turbilhão, assim. Que legal. Não, mas a gente já penou muito também com eles na missa, nossa, já, assim, o negócio é insistir, né? Porque aí eles vão acostumando, ainda não tá, assim, perfeição, não. Tem hora que a Não, gente também longe fica, disso. mas já melhorou bastante, né? Do que era, em vista do que era. Até sei lá, um ano para trás, assim, eu cheguei para, acho que um pouco mais, mas por aí, eu cheguei para Raíssa, falei assim, não dá mais pra gente ir na missa junto, não, eu não dou conta. Sabe assim, A gente vamos, passava raiva, ficava nervoso. não, vamos separar as crianças, eu levo um, você leva outro, a gente vai separado, assim, vai cada um no horário, né, assim, por uma questão logística, eventualmente isso acontece, mas mais por uma questão do dia do que pela gente, né, mas hoje em dia a gente consegue a missa com todo mundo, e sim, tranquilo, não tem estresse, sabe, eu que me incomodo muito com isso, eu não fico mais estressado, assim, porque eles ficam tranquilos mesmo. É aquela coisa, né? Eles crescem. Assim, É, também tem isso, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Daqui a pouco, essa fase mais assim, trabalhosa, né? Que é dos meninos pequenos, a gente já vislumbra, porque a Bia já tá com 11 anos, né? Já. Cara, o tanto que a Bia Então, ajuda a gente, assim, cada um tem sua tarefa aqui em casa, né? Eles têm, isso é uma coisa que a gente tem aqui, a gente sempre tem que dar uma apertada no parafuso, Atualizada, né? porque precisa mesmo, assim, né? E a gente vê a Bia com 11 anos, cara, ela faz tarefas, você vai pegar em muito adolescente que nunca viu na vida, assim, sabe? O João, a mesma coisa. Hoje a gente recebeu uns amigos meus aqui no almoço, e aí tinha que dar uma repaginada rápida na casa, assim, que o pessoal tava chegando. Aí eu virei pro Bernardo, que tem 6 anos, falei, Bernardo, vai aspirar a cozinha. Entendeu? Falei, botei lá, ele fez do jeito dele, não ficou 100%. Mas faz, sabe? Os moleques fazem. A gente acha sim. que não gosta de fazer nada, tem que botar essa molecada pra ralar, sabe? Pra fazer as coisas. Eu cansei de lavar banheiro, por que eles não podem também, né? Excelente. É isso mesmo, porque também se sentir parte da casa, né? As responsabilidades, claro que proporcional às condições deles, né? Mas para não ficar alienado, senão achar que é tudo pronto, tudo, né? Mágica, a mágica da geladeira cheia, a mágica da cama arrumada, a mágica de tudo, assim. Não é mágica. Exato. É isso aí. Ó, a Juliana falando aqui de vocês. A Ju, minha cunhada, nossa É, cunhada, né? querida. Como as crianças são comportadas na vida. Como eu consigo isso? Tá falando que quem vê a gente fala isso. Ah, tá. Eu não enxergo. Não, mas a gente já passou muita vergonha também.
Mas é assim mesmo, Faz parte, né? né? Graças a Total, Deus são eles vão crianças. melhorando. Sim. E é isso também, é não desistir, né? Perceber, tudo é perseverar, é uma questão do dia a dia mesmo ali, entender e ajustando. Tudo é ajuste, né? Também. É isso. Na educação dos filhos, acho que a persistência, acho que é a grande chave, assim. Porque muita coisa vai vir com o tempo, né? É uma coisa que você semeia muito tempo para colher depois, né? E a gente quer tudo muito rápido, né? A gente quer que ensina um menino hoje e ele aprende na hora, né? Então é por isso que a gente perde a paciência muitas vezes, né? Porque a gente quer tudo assim, ainda mais agora, né? A nossa geração quer tudo muito rápido, muito assim, né? É Então é verdade. isso. Essa geração, essa nossa geração jovem, É a nossa geração. Os imediatistas somos nossa, todos. depressão, cara, a Ele gente tá já tá chegando perto sentindo, dos tá chegando nos 40, cara. 40, já tá sentindo. Depois que você passa dos 35, os 40 é um pulo. Tá louco. É, eu ainda tô mais perto dos 30, então. Tenta puxar de tinta. Ai, Então gente, tá, filho. tá, gente. Obrigadão, um beijo. Um beijo, boa Beijo semana pra pra todo vocês. mundo. Boa Você semana. também. Tchau, tchau. Pra vocês, todo mundo aí, boa semana. Tchau, tchau. Beijo, gente. Como é que é?